nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, hoje a igreja celebra os mártires São Paulo Mique e seus companheiros. Celebrando estes santos, relembramos o quanto é preciso perseverar em nossa fé. Assim como estes santos perseveraram, eles repartiram a vida como Cristo, testemunhando seu amor por meio do martírio. Os santos que hoje celebramos sofreram todo tipo de humilhação. Em Nagasaki, no Japão, foram martirizados na cruz. São Paulo Mique disse em sua crucifixão: não há outro caminho de salvação fora daquele que os cristãos seguem, que é Jesus. Pensemos na coragem do testemunho de nossa fé e vamos acolher o Evangelho de hoje, desta terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar as mãos, bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a tua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a vossa tradição que transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos refletindo a palavra de Deus dessa terça-feira. E mais uma vez, o Evangelho vem nos lembrar de uma maneira correta
de acolher esta palavra e viver os mandamentos da lei de Deus. Hoje, Jesus vem nos lembrar que devemos fazer uma avaliação da nossa vida, principalmente no que tange a coerência ou a incoerência entre ação e oração, entre a teoria e prática. Ao chamar a atenção dos fariseus, ele vem chamar a atenção de todos nós nesse sentido. E o tema que motiva a discussão dos fariseus com Jesus hoje, a questão do jejum. Levado a um sério a prática do jejum e se achavam no direito de apontar o dedo e criticar quem não tinha esse procedimento, os fariseus então pecavam com essas atitudes. Achavam-se santos e perfeitos. E como muita gente cristã hoje se julgam ou julgando outras pessoas, apontando o dedo e dizendo que esse procedimento está errado. E Jesus vem mostrar o contrário, que nós devemos observar a lei de Deus, observar as normas, é claro, mas nunca pode aí ser o principal da nossa vida, principalmente esquecer da lei de Deus, esquecer de amar o próximo. Então, Jesus vem nos lembrar ainda que a caridade e o amor são essenciais na vida cristã. É isso que recorda Jesus no Evangelho, que criticava os discípulos de não lavar as mãos antes da refeição. E Jesus os chama de hipócritas. Claro que Jesus sabe da norma de higiene. Ele era judeu, ele é humano. Ele sabia dessa necessidade de lavar as mãos, de higienizar as mãos. Agora, eles faziam as coisas apenas por aparência. E isso desagradava a Jesus. E como desagradava a Deus. Isto é religião de conveniência. Então, o que agrada a Deus é a coerência e o amor ao próximo. O resto, meu irmão, minha irmã, é consequência de tudo isso, desse amor. Então, as tradições e as leis que Jesus criticava, nada tinha a ver com a vida que Jesus sempre defendia e ensinava. De tanto trabalho, viagens, Jesus e seus discípulos não tinham nem tempo para descansar ou comer, muito menos para cumprir os ritos exagerados de purificação. Por exemplo, lavar cuidadosamente as mãos, as jarras, os cobres. Por isso eles criticavam Jesus, criticavam os discípulos. Se preocupava tanto com as observâncias das leis e esqueciam, por exemplo, de cuidar dos pais idosos. Então Jesus critica por causa disso. E por isso eles não tinham nem moral de criticar os outros com atos tão banais como o ato de lavar as mãos, se eles próprios nem cuidavam dos pais idosos. Por fim, Jesus nos ensina que a vida deve estar em primeiro lugar. Meu irmão, que Jesus nos abençoe, nos dê essa graça da observância da lei divina, mas principalmente na defesa da vida, defesa do próximo, principalmente daqueles que mais precisam de nós. Que Deus nos abençoe, que a Mãe do Perpétuo Socorro interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.